saudações sombrias, passos macabros. Acompanho cada história relatada aqui como um ritual sagrado. Hoje, porém, não sou apenas um ouvinte. Decidi me juntar ao abismo. Envio em anexo 4 experiências aterrorizantes que resolvi, finalmente, compartilhar. O caso da boneca que não parava de sorrir. Isso aconteceu lá pelo ano de 2005, na casa de uma vizinha minha, a Dona Marta. Ela era uma senhora já de idade, morava sozinha e era muito religiosa. O filho dela, que morava longe, mandou uma caixa de presente de um lugar que ele tinha visitado, um brechó antigo ou coisa assim. Dentro tinha uma boneca. Não era uma boneca bonita, dessas de plástico com roupa de festa. Era de pano, bem velha, com botões nos olhos e um sorriso costurado que ia de uma orelha à outra. A boneca era pequena, devia ter uns 30 centímetros, e a roupa dela, um vestido xadrez desbotado, parecia suja de alguma coisa marrom. Não era uma boneca bonita, dessas de plástico com roupa de festa. Era de pano, bem velha, com botões nos olhos e um sorriso costurado que ia de uma orelha à outra. A boneca era pequena, devia ter uns 30 centímetros, e a roupa dela, um vestido xadrez desbotado, parecia suja de alguma coisa marrom. No começo era só coisa pequena. A boneca aparecia em lugares diferentes. Dona Marta jurava que tinha deixado ela na cômoda, mas no dia seguinte, ela estava sentada na beira da cama, ou até mesmo no chão, perto da porta. Ela pensou que estava ficando esquecida por causa da idade, mas aí começou o terror de verdade. Uma noite, Dona Marta acordou com um barulho de arrastar na madeira. Ela ficou quieta na cama com o coração acelerado. O barulho vinha do corredor. Ela acendeu a luz do abajur. O barulho parou. Ela desceu da cama devagarzinho. Abriu a porta do quarto e olhou. O corredor estava escuro e vazio. Ela pensou: deve ser o vento ou um rato. Mas quando ela ia fechar a porta, ela viu. A boneca do sorriso costurado estava parada no meio do corredor. Não encostada na parede, não jogada. Ela estava de pé. E o pior, parecia estar olhando para o quarto dela, onde a luz do abajur deixava um pedaço claro na parede. Dona Marta me disse que sentiu o sangue gelar. Ela fechou a porta na mesma hora e trancou. Ela passou o resto da noite rezando e chorando. No dia seguinte, quando o sol estava alto, ela foi olhar. A boneca não estava no corredor. Estava de volta na cômoda do quarto de hóspedes, sentada, sorrindo. A partir daí, a coisa ficou pior a cada dia que passava. A boneca começou a aparecer no quarto dela, Dona Marta, durante a noite. Uma vez, ela acordou e a boneca estava no pé da cama. Outra vez, estava na cadeira, ao lado da janela, olhando para ela. O cheiro da casa também mudou. Ficou um cheiro de mofo e terra molhada, mesmo depois de Dona Marta limpar tudo. As plantas dela começaram a morrer, mesmo ela regando todo dia. O ponto final foi quando ela me ligou desesperada. Eu fui correndo. Ela estava sentada na sala, tremendo, com um cobertor enrolado nos ombros. A boneca, minha filha, ela disse com a voz fraca. Ela falou. Eu perguntei. Falou o quê, Dona Marta? Foi sonho? Não, eu estava dormindo. Senti um peso na minha barriga. Abri os olhos. A luz da lua entrava pela janela. A boneca estava sentada em cima de mim. O sorriso costurado parecia mais largo e os botões dos olhos brilhavam. E então, eu ouvi. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Eu ouvi uma voz, um sussurro seco como folha pisada. A voz disse: eu estou aqui faz 30 anos e você vai ficar comigo agora. Eu não sabia o que pensar. Dona Marta não era de inventar história. Eu fui até o quarto de hóspedes. A boneca estava lá. Eu não gostei dela.
Tinha uma sensação ruim. Era só um brinquedo velho, mas parecia que tinha algo vivo ali dentro. Eu peguei a boneca com um pedaço de pano de prato, com medo de tocar. Ela era estranhamente pesada. Eu coloquei ela dentro de um saco de lixo preto, dei um nó bem apertado e joguei na lixeira que ficava lá fora. Dona Marta não dormiu mais naquela casa. Ela foi para a casa de uma prima até o filho dela vir buscar ela. Quando o filho chegou, umas 2 semanas depois, ele me contou o resto. A lixeira estava vazia. O saco preto tinha sumido. E a boneca do sorriso costurado, estava de volta. Sentada no degrau da varanda, esperando. O filho de Dona Marta queimou a boneca. Jogou querosene e pôs fogo. Ele disse que o pano não pegava fogo direito. Parecia que a boneca resistia. Mas ele conseguiu. Dona Marta nunca mais voltou para aquela casa. E o filho dela me disse que, de vez em quando, nos lugares que ele morou depois, ele via uma sombra ou ouvia um barulho. E às vezes, ele jurava que sentia um cheiro de queimado e um sorriso costurado no escuro. A boneca sumiu, mas a história, para quem viu, é mais real que qualquer coisa. Isso aconteceu com a gente, aqui perto, não tem como duvidar. A coleção do vendedor. Esse caso é mais recente, de uns 2017. Envolve um senhor que trabalhava vendendo antiguidades em feiras de rua. Ele não tinha um local fixo, só rodava. O nome dele era José, mas todo mundo chamava ele de Zé das Velharias. Zé tinha uma coleção de bonecos de porcelana que ele achava em casas abandonadas ou em leilões pequenos. Eram bonecos com olhos de vidro, cabelos de verdade, roupas finas. Eram caros e davam medo. Um dia, Zé me procurou porque ele estava tendo problemas com a Kombi dele, que vivia quebrando. Eu era mecânico na época. Ele me levou para o galpão onde ele guardava as coisas. O galpão era frio e cheirava a pó. A primeira coisa que eu notei foi o canto dos bonecos. Tinha uns 15 ou 20 deles, todos sentados em prateleiras olhando para a porta. Os olhos deles pareciam me seguir. Eu não sou medroso, mas fiquei meio incomodado. Essas coisas me dão azar, Zé me disse, enquanto eu olhava o motor da Kombi. Desde que eu peguei o lote grande lá de Minas Gerais, a vida desandou. Ele me contou que, uns 6 meses antes, ele tinha comprado um estoque de uma mansão que tinha sido da família real, ou algo assim. Eram uns 12 bonecos muito antigos. Um deles, em especial, era o pior. Era um boneco vestido de marinheiro, com um chapéu branco. O rosto dele era de uma criança brava. O que era estranho é que o boneco não tinha articulação. Ele era rígido, de um jeito que parecia que estava congelado. Zé disse que os bonecos se moviam, não na frente dele, mas ele sabia. Ele deixava eles arrumados de um jeito e voltava no dia seguinte e eles estavam trocados. O boneco marinheiro, em particular, sempre estava na frente. Ele começou a ter pesadelos. Sonhava que os bonecos estavam de pé no galpão e faziam uma roda em volta dele. No sonho, eles não falavam, só riam com aquele riso silencioso de porcelana. Mas o que me fez acreditar nele foi o que aconteceu com o outro funcionário dele, o Pedro. Pedro era quem ajudava Zé a carregar e descarregar as coisas. Uma tarde, Pedro estava sozinho no galpão, embrulhando os bonecos para uma feira. Zé tinha saído para almoçar. Quando Zé voltou, Pedro estava sentado no chão, encostado na parede, pálido. "O que foi, Pedro? Você viu o fantasma?" Zé perguntou rindo. Pedro não riu. Ele só apontou para a prateleira. O boneco marinheiro estava segurando um objeto na mão. Era uma chave de fenda pequena, que Zé usava para apertar os parafusos das caixas. Pedro jurou que tinha deixado a chave de fenda em cima da mesa de trabalho, que ficava a uns 5 metros da prateleira, e o boneco estava com ela na mão, no colo. Zé, tentando manter a calma, pegou a chave de fenda. "Deve ter sido você, Pedro, que pôs aí e não lembra." "Não, Zé,
Eu juro que não fui. E outra coisa, Pedro disse tremendo. Aquele boneco, o marinheiro, ele piscou para mim. Zé não acreditou, mas Pedro foi embora naquele dia e nunca mais voltou para o galpão. Eu, como mecânico, passei a frequentar o galpão por causa dos problemas na Kombi. E eu comecei a sentir as coisas que Zé sentia. O ar no galpão, mesmo no verão, era pesado e frio só perto das prateleiras dos bonecos. E o silêncio era demais. Um silêncio que não era só falta de barulho, mas um silêncio que parecia ter presença. Uma vez, eu estava consertando a luz em cima de uma escada. Eu estava de costas para os bonecos. De repente, eu senti uma coisa gelada nas minhas costas, no meio. Foi rápido, mas forte. Um toque. Eu caí da escada, bati o braço. Quando me levantei, olhei para os bonecos. Eles estavam todos parados, mas o boneco marinheiro estava virado, como se estivesse olhando para a escada. E o braço dele, o de porcelana, estava um pouco levantado, como se tivesse acabado de esticar. Eu não falei nada para Zé, mas eu decidi que não ia mais naquele galpão sozinho. Zé não aguentou mais. Ele começou a ver vultos. Ouvia risadinhas finas quando estava deitado, em casa sozinho. Ele me contou que uma noite, a porta da cozinha dele, que ele sempre trancava, estava aberta. E em cima da mesa tinha uma boneca pequena, de pano, que não era da coleção dele. Ela estava suja e tinha um buraco no lugar do olho. Zé deu um prejuízo grande, mas vendeu tudo que tinha. Vendeu o galpão, a Kombi, as antiguidades. E o lote de bonecos de porcelana ele vendeu para um colecionador maluco por um preço baixíssimo. Ele só queria se livrar. Eu encontrei Zé um ano depois. Ele estava mais magro e triste. Ele estava trabalhando em um posto de gasolina. E os bonecos, Zé? Sumiram os problemas? Eu perguntei. Ele olhou para o chão, balançando a cabeça. Eu acho que eles não se importam com quem é o dono. Eles só querem ficar juntos. O colecionador que comprou, eles ligou para mim um mês depois. Disse que os bonecos estavam na sala dele, todos alinhados no chão. Eram 11. O 12º, o marinheiro, tinha sumido. Zé disse que não sabe para onde foi. Mas ele sente que o boneco marinheiro ainda está por aí, andando por feiras e casas antigas, procurando a sua coleção. Ele me disse: o mal não é o boneco, é o sorriso que não tem boca, a vontade que não tem corpo. É o número que não para de crescer. Ele nunca mais quis ver uma boneca na vida. A Pequena Bia e a Boneca de 3 Trancas. Essa história é de um tempo mais antigo, final dos anos de 1990, numa cidade pequena no interior. É o relato que a própria mãe, Dona Lúcia, me contou. Lúcia tinha uma filha, a Bia, que era uma criança alegre, de uns 5 anos de idade. Um dia, Bia achou uma boneca velha, jogada no mato, perto da cerca da casa da avó. A boneca era de plástico duro, com cabelo preto e comprido, e vestia um vestido azul rasgado. Ela tinha uma coisa estranha no cabelo. 3 tranças feitas de cabelo diferente do dela. Um cabelo loiro, um castanho e um ruivo. Tudo amarrado junto na ponta. Bia amou a boneca. Deu o nome de Samara e levava para todo canto. Dormia com ela, comia com ela. Dona Lúcia achava feia e velha, mas criança é assim. Em pouco tempo, a alegria da Bia foi embora. Ela ficou quieta, calada. Não brincava com outras crianças. Ela só ficava no canto conversando com a boneca Samara. As conversas não eram normais. Bia falava e depois ficava um silêncio. Lúcia perguntava: "O que a Samara te disse, Bia?" E a menina respondia com um olhar frio que não era o dela. "Ela disse que você não gosta dela. Ela disse que você quer jogar ela fora. Ela disse que eu vou morar com ela na casa nova." Dona Lúcia começou a ficar com medo.
A boneca estava mudando a filha dela. Uma noite, Bia teve um acesso de raiva. Ela estava no banho e Lúcia foi secar o cabelo dela. Bia começou a gritar, a chutar. Não me toca. Ela não deixa. Lúcia viu o braço da Bia. Tinha 3 arranhões longos e paralelos, como se tivesse sido feito por uma garra de brinquedo, mas profunda. Lúcia perguntou quem fez aquilo. Foi a Samara. A menina disse, mas estava calma de novo. Ela disse que você é ruim. Lúcia decidiu que era demais. Ela pegou a boneca Samara e jogou no lixo, bem longe de casa, na rua principal. Ela voltou para casa e disse para Bia que a boneca tinha ido viajar. A reação da Bia foi assustadora. Ela não chorou. Ela olhou para a mãe e deu um sorriso lento, o mesmo sorriso da boneca de pano do primeiro relato. Um sorriso que não tinha alegria. Ela não viaja, mamãe. Ela só volta. E ela vai voltar brava, Bia disse. Naquela noite a família estava dormindo. Lúcia acordou com um barulho vindo da sala. Um som de arrastar, como se algo pesado estivesse sendo puxado no chão de madeira. O marido dela, o seu Pedro, levantou para ver. Lúcia ficou na porta do quarto, tremendo. Seu Pedro acendeu a luz da sala e deu um grito. Lúcia correu para ver. A boneca Samara estava no meio da sala. Ela estava molhada de terra e rasgada do lixo. Mas ela estava sentada, encostada na mesinha de centro. E na frente dela, no chão, tinha 3 montes pequenos de terra. E em cima de cada monte tinha um montinho de cabelo. Um loiro, um castanho, um ruivo. As tranças tinham sido desfeitas e colocadas ali. Lúcia disse que o mais horrível não foi a boneca estar de volta, mas o cheiro. A sala cheirava a carne podre e hospital velho. O seu Pedro era um homem forte, mas ele pegou a boneca com um pé e jogou para fora, o mais longe que pôde, gritando. Eles trancaram tudo, passaram a noite acordados. No dia seguinte a boneca não estava lá. Mas a Bia nunca mais foi a mesma. Ela parou de falar sobre Samara, mas o olhar frio e o silêncio ficaram. Ela ficou doente, com febre alta que não passava. Lúcia levou ela em 5 médicos diferentes, mas nenhum achava a causa. O corpo da menina estava morrendo lentamente. Uma vizinha antiga, que mexia com crendices, disse que a boneca tinha 3 almas presas nela, o número 3, e que a boneca estava sugando a vida da Bia. A solução foi dramática. Eles tiveram que se mudar da cidade, de repente, sem avisar ninguém. Deixaram tudo para trás. A menina só começou a melhorar quando estava a mais de 200 quilômetros da casa velha. Lúcia disse que Bia hoje é uma mulher adulta, mas ela não tem emoção. Ela não ri, não chora, não se assusta. É como se a boneca tivesse levado a metade viva dela. E o pior, de vez em quando Lúcia encontra um fio de cabelo diferente no chão da casa. Um fio loiro, ou um ruivo, ou um castanho. Pequenas lembranças de um brinquedo de plástico duro com 3 tranças. Dona Lúcia me disse: o mal se gruda naquilo que a gente ama e não precisa de sangue, só de silêncio e de um número. É o que eu chamo de número 3, a soma de tudo que ela perdeu. O boneco mudo. Este último caso é de um conhecido meu que trabalhava com mudanças, um tal de 4, por causa do número de filhos que ele tinha. A história é de uns 2021, bem recente. 4 estava fazendo a mudança de um apartamento antigo, de uma senhora que tinha ido para o asilo. O apartamento era no 8º andar, um lugar escuro e cheio de coisas velhas. Entre os móveis tinha uma caixa de madeira bem pesada. 4 e outro ajudante, o 5, abriram a caixa porque estava marcando frágil boneco antigo. Dentro tinha um boneco de madeira vestido de palhaço triste com a pintura rachada. Ele não tinha boca, só 2 olhos fundos e pretos. O boneco era grande,
Devia ter uns 80 centímetros. 4 achou o boneco feio, mas era só um objeto. Eles embrulharam e levaram para a van de mudança. No caminho, começou a chover forte. O ajudante 5, que estava no banco de trás, onde estava o boneco embrulhado em um cobertor, começou a reclamar. 4, para o carro, eu estou ouvindo coisa. 4 parou no acostamento. O quê? É o vento 5. Não, é um chorinho, vem de dentro daquele embrulho. 4 riu. É um boneco mudo 5, como vai chorar? Mas 5 estava pálido. Eles ouviram de novo, um som baixinho como de criança chorando sem força. Eles tiraram o cobertor do boneco. O palhaço triste estava lá, mudo, sem boca, mas o som vinha de perto dele. 4, corajoso e burro, pegou o boneco e botou no colo. Quem está chorando? É você, amigão. O choro parou na hora. Eles voltaram para a estrada. O clima na van estava pesado. 5 não parava de olhar para trás, para o boneco. Quando chegaram no depósito, 4 teve que guardar o boneco na casa dele por uma noite, porque o depósito estava lotado. Ele deixou o boneco no canto da sala, coberto com o cobertor. No meio da noite, 4 acordou com a esposa dele às 6, gritando: A porta está aberta, 4. 4 pulou da cama. A porta da frente, que estava trancada, estava aberta. A luz do poste entrava na sala. E no meio da sala, em pé, o boneco palhaço mudo. Ele estava olhando para a porta aberta. 4 fechou a porta e pegou o boneco. A madeira estava gelada, mais gelada que a noite lá fora. Ele trancou o boneco no armário de vassouras e voltou a dormir. Na manhã seguinte, ele abriu o armário. O boneco não estava lá. Às 6 encontrou ele na cozinha, sentado na mesa, com um rolo de massa na mão. O mais estranho é que o boneco, que era mudo, agora tinha um risco preto no lugar da boca, como se alguém tivesse desenhado uma linha torta com carvão. 4 levou o boneco para o novo dono na manhã seguinte. O novo dono era um homem calmo, que colecionava coisas esquisitas. 4 não falou sobre o que aconteceu. Meses depois, 4 encontrou o novo dono na rua. O homem estava com um curativo grande na testa. O que houve, colega? 4 perguntou. O boneco, ele me acertou. O homem disse que estava dormindo e acordou com uma pancada forte na cabeça. Olhou para o lado. O boneco mudo estava em pé ao lado da cama. E o rolo de massa da cozinha estava caído no chão. E o pior, o boneco não tinha só um risco na boca, tinha 3 riscos tortos, feitos com carvão. 3 bocas mudas no rosto de madeira. O homem se desfez do boneco. Jogou fora. Mas o boneco voltou para a porta da casa dele 3 dias depois, com os 3 riscos na boca mais escuros. 4 me disse que esses bonecos não precisam de voz para falar o que querem. Eles só precisam de movimento e do número 3, 3 bocas. E que a pior coisa não é o grito, é o silêncio do palhaço que quer rir sem ter boca. Ele nunca mais aceitou transportar bonecos. A lição custou caro.